Good evening, pessoal, tudo bem? How are you? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, né? Estou gravando esse vídeo, essa videoaula, para explicar mais uma vez a atividade de inglês dessa semana. Estou seguindo o livro, tá bom? O livro do Estado, da EJA, e ele começa um pouquinho falando sobre o inglês, então não estranhem esse comecinho, que fala um pouco, é um pouco teórico. Depois a gente vai passar mais para as atividades de inglês mesmo, tá? Então, só para a gente não perder esse começo, eu estou fazendo assim, pegando o início do livro. Sei que é difícil, pessoal, mas tentem fazer. Mandem só as respostas, coloca lá na folha as respostas, no caderno, e me manda foto, não precisa copiar nada, só as respostas, ok? Prestem bastante atenção nesse vídeo. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui as páginas do caderno, do livro, tá? Coloquei duas juntas aí para a gente não precisar ficar usando muitas páginas, se alguém precisar imprimir. Então, aqui, ele coloca lá o desenvolvimento da língua inglesa, lá que começou na Grã-Bretanha, né, em 1714, 1837, por conta o quê? Do desenvolvimento industrial, ou seja, quando começaram a crescer indústrias, né, aparecer as indústrias, muitas pessoas começaram a trabalhar nessas indústrias, inclusive na história a gente chama de Revolução Industrial, né? E apesar, né, de Portugal, da Grã-Bretanha ter perdido muitas colônias com isso, né? Eles acabaram declarando a independência, né, da Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, né, nessa época. Depois teve a Ásia, então tem toda uma história aí contando aí o começo, né, da língua inglesa. Depois ele fala sobre o Império Britânico, que teve bastante interesse na África. Por quê, gente? Porque muitos países, não sei se vocês sabem, por exemplo, na África, muitos países falam português também, porque geralmente o país fala a língua de quem o colonizou, de quem, né, descobriu esse país. Então, Portugal, além de nos colonizar, né, que na verdade não foi uma colonização, foi uma exploração, também colonizou alguns países da África, por isso eles falam o português também, né? Isso aconteceu também com a Inglaterra, colonizaram vários países, e os Estados Unidos é um que virou um país, né? E alguns países do Canadá, então, o inglês ele é falado em vários lugares. A escravidão nessa época significava o quê? Significava que a pessoa tinha muito dinheiro. Então, quanto mais escravos as pessoas tinham, né, tinha muito dinheiro, certo? Então, aqui ele tem até vamos dizer, um cartaz vendendo escravos, né, ó, vejam aí, ó, tá? A card to be sold, seja um soldado, né, aqui na Ford, eu tô chegando pertinho para ler, tá? Então, 94, saúde. Então, é um cartaz, né, que eles falavam aí sobre a quantidade de pessoas que tinham dentro dos exércitos e tal, né? E estava à venda esses soldados, esses negros aqui, tá bom? Certo? E, ó, a escravidão foi uma das grandes responsáveis pelo acúmulo de riqueza, né? Porque eles iam lá, roubavam os negros e depois vendiam como mercadoria, né? Eles eram trazidos por navios britânicos para trabalhar em plantações do continente americano. Então, foram os ingleses que começaram aí a escravidão, né? O Império Britânico também esteve muito presente na América, nos Estados Unidos, no Canadá, na região da Carbelinha e outros lugares aí, né, na Guiana. Então, tem um monte de lugar aí que fala inglês, tá? O fim dessa hegemonia começou na Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento da Grã-Bretanha. Depois de 1945, movimentos nacionalistas surgiram em diversas colônias, e aí eles começaram a se tornar independentes, né? Certo? Aí aqui, ó. Did you know? Você sabia
que em português pode-se dizer que o termo negro é considerado adequado para referir-se à população negra ou afrodescendente. Porém, a palavra negro em inglês é de uma conotação pejorativa e racista, tá, gente? A época da escravidão. A palavra adequada para se referir aos negros em inglês é black people, ou seja, ou Afro-Americans. Por quê? Porque negro vem da palavra negro, que significa o quê? É menos, tá? Então, em inglês, negro é uma palavra pejorativa. Então, lá a gente tem que chamar black people, tá? E não está sendo ofensivo, pessoas pretas, certo? O negro aí é um termo ofensivo para eles, tá? A gente acaba traduzindo, tinha lá, Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, mas não é, é vidas pretas importam, tá? Então, vamos continuar. Os dicionários bilíngues são uma fonte de riquíssima informação sobre idiomas. O que é um dicionário bilíngue? É um dicionário que traz duas línguas. Então, por exemplo, o que a gente usa no inglês é português e inglês, tá? O nosso só de português é dicionário normal. Português e inglês, dicionário bilíngue, certo? Em geral, abordam idiomas de inglês e português. Aí, são divididos em duas partes. Então, na primeira parte, você procura as palavras em inglês e acha a tradução em português. Na segunda parte, você procura as palavras em português e acha elas em inglês, tá? Para você também passar por inglês se você precisar. Então, caso você precise da tradução, você procura no começo. Caso você precise passar palavras, textos por inglês, você procura do meio para o final, tá bom? E assim, é a mesma ordem do dicionário de português. Começa pelo A, aí A, B, A, B, A, C, A, D, e vai seguindo a ordem. Então, a primeira é a ordem, todas são ordem das letras, né? A ordem do abecedário. Só que aí, se a palavra, as duas começam com A, então aí vai AB, depois ABC, e vai seguindo a ordem, né? Do abecedário, a ordem alfabética, tá? Então, aqui, ó, lembrem-se que substantivos e adjetivos aparecem no singular, tá? Então, o que é um substantivo? É um nome que eu dou às coisas, qualquer coisa. Em inglês, a gente chama os substantivos de noun, tá? Substantivos, eles, o que eu dou, por exemplo, mesa, cadeira, teto, cortina, roupa, são substantivos, nomes de pessoas, tá? Nomes próprios. E adjetivos, que em inglês é adjectives, são os que dão características, boas ou ruins, características, tá? Então, que caracterizam uma pessoa, é um adjetivo. Em inglês, o adjetivo vem primeiro e depois vem o substantivo. Aí o pessoal fala assim, em inglês é ao contrário. Não, tá? Em inglês, primeiro vem o adjetivo, a característica, e depois o substantivo, certo? Então, por exemplo, em português ficaria menina bonita, em inglês ficaria bonita menina. Então, beautiful, bonita, girl, menina. Então, não quer dizer que é ao contrário, quer dizer só que o adjetivo vem primeiro e depois a pessoa a quem ele pertence, ou o objeto a quem ele pertence, né? Os verbos, eles aparecem no plural, podem aparecer no plural. Então, história, ali que ele colocou, history e histories. Mas no dicionário, eu vou sempre achar no singular, tá bom, gente? Sempre no singular, nunca tem plural. E no tempo presente. Agora que você estudou um pouco da história da língua inglesa e do Império Britânico, por meio desses textos em português, você trabalhará a leitura e a compreensão de texto, ou seja, você vai buscar informações dentro desse texto, tá bom? Trata-se do cartaz que a gente viu ali. Na aula anterior tem um cartazinho lá no final da atividade. E vocês vão responder. Então, ó, observe the poster in the previous test. Can you recognize any word in English and their meanings with ones? Então, ó, ele pede para vocês olharem o pôster, tá? Então, que é aquele cartaz que tem os desenhinhos dos navios.
para vocês olharem, né? E verem quais palavras que vocês conhecem em inglês para colocar aqui, tá? Qualquer coisa eu coloco o desenho do pôster só dele para vocês aí, tá bom? Based on these words and the test, with the inserted answer, follow questions in português. Então, ó, com base nessas palavras e no texto que você leu, você acha que elas estão inseridas nas perguntas, estão inseridas nesse texto? Então, tipo assim, com base nas palavras que você anotou e nos textos, você acha que elas têm a ver uma com a outra? Responda em português aqui, tá? What is the objective of the poster? Qual é o objetivo do cartaz, tá? O que vocês acham que ele quer falar? Para que serve esse cartaz, tá? Qual seria essa orientação, tá bom? Eu vou pôr depois a foto do cartaz para vocês olharem só ele. Who might to be tagged later? Reader. Quem pode ser o leitor-alvo? Ou seja, para quem que é esse cartaz? Quem leria esse cartaz? Crianças, adultos, vendedores, compradores? Quem leria esse cartaz, tá? Vocês vão colocar. Read the poster. Careful and search for African country, a former British colony from where in English both enslaved black people. What country is this? Então, vocês vão ler o cartaz atentamente, procurar por um país africano, uma ex-colônia britânica, de onde os ingleses traziam os negros escravizados. Que país é esse? Então, vocês vão olhar direitinho ali, para tentar descobrir que país é esse. Translate the following words according to the poster. Traduz as palavras a seguir de acordo com o cartaz, tá? Então, vocês vão procurar, como eu falo carregamento em inglês, homens, mulheres, saudáveis, meninos e meninas. Estão todos no cartaz, tá? Que é esse cartaz aqui. Eu vou pôr ele grande para vocês, tá? Ó. Ok? Vou pôr grande para vocês. Que fica melhor, né? Então, vou colocar grande lá no WhatsApp para vocês. Então, façam só as respostas. Todas as perguntas têm a tradução, tá bom? E think about it. Pense um pouco sobre isso. Nos termos da lei, a escravidão foi abolida oficialmente em 1981. O último país a proibir esse tipo de relação foi a Mauritânia, no noroeste da África. No entanto, segundo a Organização Internacional do Trabalho, ainda 20,9 milhões de pessoas no mundo vivem em condições de trabalho escravo. Por que você acha que o trabalho forçado continua a acontecer em diversas partes do mundo? E aí, gente? Aqui no Brasil tem muita reportagem. Olha, tem muita criança que trabalha em minas e pessoas com trabalho escravo. Não é que elas foram sequestradas, trazidas e presas, mas é como se elas ficassem, por exemplo, eles vão tirando do salário delas comida, vão tirando do salário dela a roupa que eles dão, a moradia, e acaba que eles ficam com uma miséria de salário, não tem como ir embora, voltar para a sua cidade, às vezes eles pegam os documentos deles para eles não poderem ir embora. Então, deem uma pesquisada sobre isso, pode colocar no Google e pesquisar, e escrevam aí, tá bom? Só isso. Aí, a próxima aula a gente já começa com as partes gramática inglesa, as atividades em inglês, ok? Então, tá. Façam e me mandem só as respostas. Façam no caderno e me mandem só as respostas, tá bom? Então, tchau, pessoal. Até a próxima aula de inglês. Bye, bye.